Sabe onde mais eu vejo essa pedra? Eu vejo essa pedra na mão de um jovem, ruivo e de boa aparência, de apenas 17 anos. Golias se apresentou entre as fileiras de Israel. Golias tinha 3,36 metros de altura. Era um dos maiores gigantes daquela época. A couraça dele pesava 60 quilos. A lança 12. O peso da couraça de Golias, somado à sua lança, era mais que o jovem Davi de apenas 17 anos. Mas Davi, ele tinha o que esse crente do teu lado tem: ousadia e unção de Deus. Ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou mostrar para esse grandão que há Deus em Israel. Amados, ele desceu ao ribeiro. Ele catou 5 pedras. Eu disse 5 pedras. Quantos gigantes tinha? 1. Mas ele catou 5 pedras. Eu quero lhes dizer que Davi não era perito em atirar funda. Havia companheiros deles que eram canhotos, diz a Bíblia, que eram peritos em atirar com funda. Até um fio de cabelo eles não erravam. Mas isso não era o forte de Davi. Davi era bom para cantar, tocar uma harpa. Ele era bom para apacentar a ovelha, mas não para tirar funda. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus, quando Ele encontra um homem na terra, um vaso com ousadia, cheio de ousadia do Espírito, Deus capacita. Deus capacita. Sabe qual é o maior desafio de Davi? Afrontar, desafiar Golias. Ele era filho de Rafa. Rafa era o maior gigante que havia naquela terra, pai de Golias. Davi era o menor dos filhos de Jessé, ele é o 8º filho de Jessé. Golias era o filho mais velho de Rafa. Sabe por que ele pegou 5 pedras? Porque Golias tinha mais 4 irmãos. Sabe o que ele pensou? Se os outros virem, uma pedrada para cada um. Os nomes deles, sabe quais eram? Esbibenob, Saf, Lame. E a Bíblia diz que o 5º irmão, ou melhor, o 4º irmão de Golias, era um homem de grande estatura. Só que eu procurei, o nome deste homem não se encontra. A Bíblia diz que o 4º irmão de Golias é um homem sem nome. Sabe o que isso significa dizer? Nós temos inimigos que nós conhecemos, e esses nós temos uma pedra para vencer. Mas sabe qual os piores inimigos, pastor Belo? É aqueles que são anônimos. É aqueles que nós não conhecemos. É aqueles que tramam contra nós. É aqueles que te dão a paz do Senhor, mas querem te derrotar. É aquele que toma chimarrão durante e depois está falando mal de você. É aqueles que são inimigos, mas são sem identidade. Mas eu quero mandar um recado para o diabo nesta noite. A igreja de Canudos vai passar por cima. Sepultou a cabeça de Golias no Monte Calvário, onde muitos anos depois Jesus pisou na cabeça do diabo. Eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vai te fazer nem dano, meu irmão. Golias vai cair por terra. Quem acredita? Quem acredita? Sabe onde eu vejo essa pedra? Eu vejo essa pedra lá em Arã. O homem por nome Jacó estava cansado. E quando ele se deita para dormir, ele escolheu uma pedra. E aquela pedra era Cristo. E quando ele deitou-se sobre aquela pedra, a Bíblia diz que ele sonhou. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 28, que quando Jacó estava cansado, ele colocou a sua cabeça sobre aquela pedra e ele sonhou. E quando ele sonhou, apareceu diante dele uma escada, pastor Pedro. E aquela escada estava o Deus de Abraão dizendo: ô Jacó, eu sou o Deus de Abraão e o
outra coisa. Se você está sonhando, se você está fazendo projetos que não estão pautados nessa pedra preciosa, a má notícia que eu tenho é que não vai dar certo. Mas se os teus projetos, se os teus sonhos estão apoiados nessa pedra preciosa, não tem capeta, não tem capetinha, não tem capetão que vai impedir o teu plano e o projeto de Deus a tua vida. Olha aqui para mim, eu estudei a biografia de Jacó e eu descobri que o diabo sempre teve na cova dele. Sabe para quê? Para fazer uma cova para sepultar ele. Sempre quiseram sepultar Jacó. Agora sabe quem? O diabo está até hoje procurando Jacó para sepultar, mas não vai conseguir mais. Você sabe por quê? Tem muita gente querendo abrir cova para sepultar essa pessoa aí do teu lado, viu? O que tem de gente com ciúmes de você, com inveja de você, o que tem de gente com inveja